Primeira leitura. Livro do profeta Isaías. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Palavra do Senhor. A primeira parte do grande livro de Isaías, chamada convencionalmente pelos estudiosos de Primeiro Isaías, é obra do Isaías clássico, um profeta que exerceu seu ministério em Jerusalém, antes do exílio, provavelmente entre os anos 740 e 700 a.C. Contudo, essa obra possui duas seções de estilo apocalíptico, chamadas, respectivamente, de Grande e Pequeno Apocalipse, que remontam ao final do exílio, pertencendo originalmente à segunda parte do livro, denominada de Segundo Isaías. Tirada do Pequeno Apocalipse, a primeira leitura é um hino de restauração que anuncia a intervenção de Deus em favor do seu povo exilado na Babilônia. O anúncio profético contempla, inicialmente, um convite à coragem e à esperança. Isso porque, embora esteja próxima, a libertação não é imediata. Por isso, é importante que o povo mantenha viva a fé e o espírito de resistência. A opressão torna as pessoas deprimidas, mas é certo que Deus vem em seu socorro para salvar. A salvação aqui consiste no fim do exílio. A vingança anunciada nada tem que ver com violência ou ira. Significa a reivindicação do direito dos pobres e oprimidos. E é Deus quem faz isso, restabelecendo a justiça, que, neste caso, é a libertação do seu povo. Obviamente, isso passa pelo desmonte dos instrumentos de opressão, no caso, o Império Babilônico. Na sequência, são descritos os efeitos da intervenção libertadora de Deus, com imagens que representam a restauração total da vida, começando pelo ser humano. A cura de doenças e a superação de deficiências são sinais de vida nova, interpretados mais tarde como a chegada dos tempos messiânicos. A intervenção de Deus comporta também a renovação da natureza, com a transformação do deserto em jardim. A mensagem de esperança do profeta encontra seu cumprimento na vida e obra de Jesus de Nazaré, como mostra o Evangelho. Isso confirma que ele é o verdadeiro Messias e realizador do projeto libertador de Deus, seu Pai.